Olá, estamos novamente aqui para tratarmos de um assunto sério, como temos tratado sempre, não é? De assuntos sérios. Para você que não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sino também para receber as notificações, as atualizações de nossos vídeos, com assuntos diversos além da psicanálise em si e deixem um like para auxiliar na categorização do canal. Se gostarem do vídeo, se não gostarem, deixem aí o que se chama de dislike, né? O não gostei e estejam à vontade para realizar estes atos, não é mesmo? Hoje vamos falar de um assunto que, neste momento de pandemia, vem a preocupar, porque tem tudo a ver com a questão da saúde mental, que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno, ele é um transtorno onde se tem os pensamentos intrusos, indesejados, e são pensamentos recorrentes, pensamentos que não são da vontade da pessoa ter, e a pessoa, para aliviar, né, esse tipo de pensamento intruso, ela acaba recorrendo a um expediente de fuga, onde nós temos aí as compulsões, onde as pessoas fazem os ritos, né? Há aquelas que após defecar, por exemplo, lavam a mão 20 vezes ou mais, usam antissépticos, morrendo o risco de ferir as mãos, não é? Há aqueles que têm a obsessão, né, o pensamento obsessivo de que se tocarem em alguma parte do corpo e tocarem então em alguma pessoa, eles contaminaram aquela pessoa ficou contaminada e por isso vem um pensamento também ligado a um sentimento de culpa grande, de que algo foi produzido de ruim para aquela pessoa que esteve em contato. E esses pensamentos não têm assim uma lógica, não são pensamentos lógicos, e a maioria dos que sofrem desse transtorno compreendem que esses pensamentos não são lógicos, eles não são racionais e que não têm nenhuma fundamentação. No entanto, é um transtorno que, segundo a Organização Mundial de Saúde, afeta de 1 a 2% das pessoas, portanto uma porcentagem baixa, mas porcentagem baixa não vai significar que o número, porque nós temos que avaliar a quantidade de habitantes de um país, que o número de pessoas com tal transtorno em determinado país como o nosso, o Brasil, seja baixo. Por exemplo, aqui no Brasil estima-se cerca de 4 milhões de pessoas a terem esse transtorno. Alguns colocam até o dobro disso, cerca de 8 milhões, mas confirmados, verificados, pesquisados, cerca de 4 milhões ou um pouco mais que isso. E é muito sério, isso afeta as relações familiares, porque a família participa, né, dos rituais da pessoa que tem o TOC, que tem o transtorno obsessivo compulsivo. Isso gera brigas, né? Pesquisas realizadas na Índia e nos Estados Unidos, especialmente pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, por exemplo, coloca-se que os homens têm uma baixa taxa de casamento, homens que têm o transtorno obsessivo compulsivo. Cerca de 25% dos homens que têm o transtorno obsessivo compulsivo se casam. Então a família fica também sobrecarregada, tal qual como em pesquisa realizada na Índia, a família tem, pelo Instituto de Saúde Mental de Bangalore, a família colocou o seguinte: os familiares de pacientes com TOC relataram sobrecarga familiar semelhante à dos cuidados
de pacientes com esquizofrenia, no que diz respeito ao comprometimento do lazer da família e efeitos da doença sobre a saúde física e mental dos seus membros, dizem os autores da pesquisa. E isso traz realmente uma consequência familiar dessa sobrecarga, porque gerando brigas, gerando discussões, gera-se muitas vezes também, não raramente, a perda do emprego da pessoa que sofre um transtorno obsessivo compulsivo, gera-se a separações conjugais quando há pessoas casadas e o isolamento social, né? E essas são as características das consequências, né, que o transtorno obsessivo compulsivo traz. Quais são os sintomas, né, do transtorno obsessivo compulsivo? Nós falamos aqui das consequências que ele traz, falamos que é o fator ritualístico, uma sensação de alívio para os pensamentos intrusivos que a pessoa está tendo, porém que esse comportamento ritualístico não vai fazer com que haja realmente a solução do problema. Isso só faz parte do processo dessa ansiedade, desse plano mais alto em que a ansiedade se coloca. Um estudo conduzido por James Frederick Leckman, professor de psiquiatria do Centro de Medicina da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, examinou a distribuição de sintomas obsessivo-compulsivos em cerca de 300 pacientes com TOC e encontrou que um total de 4 dimensões de sintomas foi responsável por mais de 60% de variância. Então, o número 1, a primeira observação foi de obsessões e verificação, isto é, preocupação em conferir inúmeras vezes janelas, torneiras, bico de gás, despertador, telefone, etc. Segundo sintoma, simetria e ordenação, sensação de que algo está errado e preocupação excessiva em manter a exatidão ou o alinhamento de objetos como móveis e roupas. Em crianças, por exemplo, nós podemos ver essa simetria, essa questão de se querer ter um alinhamento, específico a partir da movimentação dos seus brinquedos, a criança coloca tudo alinhado e se estiver faltando alguma peça, algum elemento, se estiver no pensamento dela de que ainda não está perfeito, ela vai repetir e repetir aquela arrumação. Outra questão, a terceira aí dos sintomas, do transtorno obsessivo compulsivo, diz respeito à limpeza e higiene pessoal. Ritual de lavagem excessiva que revela uma preocupação exacerbada com sujeira, germes, bactérias e contaminação por essas bactérias, por vírus. A pessoa teme apertos de mão e locais onde ela julga existir contaminação, como hospitais e cemitérios. Muito interessante que em análise com pacientes com transtorno obsessivo compulsivo que eu tenho feito, muitas vezes eles me apertam a mão e a gente percebe claramente na linguagem corporal deles a desconfiança, e alguns chegam até mesmo a falar claramente, você lavou as mãos para estar aqui, passou álcool gel, algo assim. Isso independente deste momento de pandemia, tamanha preocupação deles com a questão da higiene e da limpeza. E a quarta questão, o colecionismo. A pessoa acumula materiais inúteis, acreditando que um dia poderá precisar deles, como papéis, jornais, relatos de materiais, latas, cordas, etc. Aqui já se fala diferentemente, não que isso seja hoje do TOC especificamente, mas pode ser um transtorno ligado a outros fatores, que não o transtorno obsessivo compulsivo.
pode estar ligado também a essa acumulação de materiais inúteis, que faz com que haja uma acumulação de coisas em total estado de desordem, coisas completamente desnecessárias e que causam brigas em família, porque os familiares veem a desnecessidade daquilo, exigem que se retirem aqueles materiais que lá estão em excesso, e entretanto ocorre de até se chamar, né, prefeituras para retirar esses objetos, porque fica às vezes à frente da casa totalmente acumulada de coisas desnecessárias, mas entretanto, segundo alguns outros colegas, né, de profissão, isso simplesmente não resolve nada. É como se jogasse a sujeira por debaixo do tapete, porque depois de um tempo a pessoa vai acumulando novamente e o lixo vai estar lá. Então é preciso realizar um tratamento, tanto no transtorno de acumulação quanto no transtorno obsessivo-compulsivo, que é a nossa fala de hoje. Nós precisamos colocar sim que há aí a necessidade de um psiquiatra, né, de tratamento psiquiátrico, né, e medicamentoso e psicoterapêutico, independente de qualquer abordagem no campo terapêutico que se venha a ter, né? No caso da psicanálise, né, há até no YouTube justamente um documentário a respeito, um filme documentário a respeito da análise do Freud com o Homem dos Ratos, né? O caso O Homem dos Ratos, que mostra ali uma neurose obsessiva, como era o chamado transtorno obsessivo compulsivo, né? À época, uma neurose obsessiva, e dentro de 6 meses houve uma melhora significativa. E se vê ali, né, dentro das questões do transtorno obsessivo compulsivo, as questões edípicas, os seus conflitos, né, em relação ao pai, os seus desejos em relação à mãe, as questões envolvendo o dinheiro, as dificuldades financeiras pelas quais esse homem passava, né, conduzindo a que nós hoje tenhamos, a partir desse estudo, né, pioneiro do Freud, e depois com outros autores, as mais diversas abordagens, né, da psicologia, e também no avanço das teorias psicanalíticas a respeito, né, com os autores pós-freudianos, nós vamos estar melhor capacitados enquanto profissionais da psicanálise para atuar, né, nestes casos, fazendo intervenções. Há casos em que o transtorno obsessivo compulsivo faz a pessoa estar voltada para este isolamento social, e hoje nós estamos nesse momento de pandemia em que se coloca a grande necessidade deste isolamento social para que se diminua a velocidade da contaminação, né, diante do vírus que aí está, e muitas vezes recomenda-se até a ida à casa destas pessoas que sofrem. Hoje, neste momento, a terapia online, né, uma pessoa em sua casa, faz com que a partir, né, das chamadas de vídeo nós possamos ter esse contato, né, com o paciente ou o cliente ou o analisante ou analisando, né, na linguagem específica da psicanálise, e assim estarmos nos aproximando, né, destas pessoas sofrendo este transtorno.
E o que preocupa é que diante desta necessidade, né, de nós estarmos hoje nesse clima de pandêmico, tendo de estar a lavar as mãos toda hora, se não estamos em casa ou em algum ambiente em que a gente possa lavar as mãos com água e sabão, termos álcool gel, de tudo que nós tocarmos, nós nos higienizarmos nossas mãos, o uso de máscaras, as saídas necessárias, de depois deste processo se ter uma, digamos, né, colocar aqui desse jeito, uma epidemia, né, de transtorno obsessivo compulsivo, porque o medo, né, de ser contaminado gera este fator de uma exacerbação da higiene diante de uma preocupação excessiva do risco de contaminação. Portanto, é uma grande sugestão que a gente coloca, que demais profissionais, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas outros estão colocando, é que nós devemos buscar realizar neste período de quarentena a rotina ou as rotinas que nós tínhamos antes deste período de quarentena. Como assim podemos estar mantendo esta rotina? Podemos estar mantendo esta rotina acordando no horário que a gente está acostumado a acordar, não ficando, né, com a roupa de dormir o tempo todo, porque isso faz com que haja aí essa sensação de não vida, essa sensação, né, de estar completamente alheio ao viver em si, né? Seria uma pulsão de morte, né? Essa sensação de não se estar objetivando a vida cotidiana, tomar cuidado com o uso abusivo de alcoólicos, né? Que eles são depressores, né? Eles no primeiro momento dão aquela sensação de relaxamento, e depois de um tempo já há uma irritabilidade, já há uma ansiedade. Então, cuidado também com o uso abusivo de alcoólicos, o cuidado com a questão da compulsão alimentar, que também pode vir a surgir, né, a partir deste período. Então, cumprir com a rotina, né, que a gente tinha no dia a dia é essencial, né? Mudar a roupa, né? Por exemplo, antes de fazer esse vídeo, tomei um banho, coloquei uma camisa em que eu uso para sair, né, em determinados momentos. É como se eu estivesse pronto para fazer um atendimento ou estar em meio a determinados ambientes sociais. E realizar atividades físicas, realizar estudos que nós já estávamos fazendo, ou aproveitarmos para estudarmos aquilo que não estávamos tendo tempo, aproveitarmos para produzir aquilo que nós não estávamos conseguindo produzir por falta de tempo. Então nós devemos buscar manter uma rotina a fim de que também distúrbios do sono, que estão sendo muito comuns, não passem a afetar a nossa saúde física e principalmente a nossa saúde mental. Portanto, esses cuidados são de extrema importância para nós buscarmos manter o nosso equilíbrio emocional. Que vocês fiquem bem. Lembrando, se não estão inscritos no canal, inscrevam-se, apertem, toquem no sininho para receberem notificações, estarem recebendo as atualizações dos vídeos desse canal e deixem um like caso tenham gostado do vídeo,
né? E auxiliando assim a categorização do nosso canal. Fiquem bem.